né, nessa noite de feriado, um bate-papo, prorrogações das dívidas rurais. Quem está conosco? Desconhecido, né? O professor Diogo Moreira, né, consultor, né, mestre, matemático, que atua no segmento agrícola há muitos anos, e vai trazer para a gente, né, professor, uma boa noite para o senhor, vai trazer para a gente essa linguagem, essa explanação do que está acontecendo nesse atual momento, nessa segmentação, principalmente quando a gente se depara com a epidemia mundial que parou todo o segmento, não só o agro, mas todo o segmento a nível mundial. Uma boa noite para o senhor, bem-vindo. Boa noite a todos, aos presentes, então, na nossa gravação. É uma satisfação participar com vocês aí, né, a Jota aí representando a revista Agro Rural. Estou aí representando, então, a nossa consultoria, sou o Diogo Moreira, da consultoria, sou professor universitário na área de gestão, trabalhamos também com imóveis rurais, na Moreira Imóveis, desenvolvemos um trabalho social na área de educação financeira e buscamos sempre estar ao lado do produtor rural aí para que possamos sempre colocar em evidência o nosso grande objetivo, que é ampliar a renda do produtor. Sabemos, então, que estamos vivendo um ambiente hostil, e aí estamos, por isso, discutindo a renegociação das dívidas rurais, as famosas prorrogações. Está presente conosco também aqui um advogado da cidade, que tem uma atuação também dentro do agronegócio, que é o José Antônio Fisch, que vai também se apresentar na sequência, para que nós possamos, então, nesse bate-papo aí, indicado pelo Jota da Agro Rural, a minha pessoa, a pessoa do José, podendo discutir uma ênfase na questão da segurança jurídica, as questões da resolução 402 do Banco Central e a expectativa da prática, né? Eu atuo bastante na parte financeira, a gente capta recursos aí há vários anos em diversos bancos e acompanha o fluxo de caixa dos produtores rurais junto com o mercado, né, a expansão, o crescimento, as oportunidades e as dificuldades. Um pouco da nossa discussão de hoje para que o ouvinte possa, numa segunda fase, nós estarmos online, ao vivo, para ter interação, por isso que esse momento, então, vai ser um momento gravado, para que nós consigamos, então, trazer um norte, né, José, em cima das questões que estão aí, e as dificuldades que o cenário vem colocando em relação à parte financeira da prorrogação. Então, na sequência, o José pode se apresentar para a gente mesmo. Olá, pessoal, bem? Prazer aí estar conversando com vocês, o Jota da revista Agro Rural, importante meio de comunicação, e também com o Moreira, consultor aí, especialista em gestão financeira do agro, né? A gente vai tentar fazer um bate-papo hoje bem tranquilo, bem informal, para falar um pouquinho da resolução 4802 do Banco Central, de 9 de abril deste ano, né? Que ela traz ali, em razão da estiagem que atingiu o nosso estado, que com certeza é uma das maiores dos últimos 10 anos, e o que levou mais de 200 municípios gaúchos a decretarem a situação de emergência, né? E isso fez com que o Banco Central, então, fizesse uma resolução, em 9 de abril, autorizando as instituições financeiras a prorrogarem as parcelas de operação de crédito rural com vencimento dentro do ano de 2020. Né? E isso é uma ferramenta importante para o produtor, e, porém, né, o produtor precisa estar atento a algumas questões que o texto da resolução traz, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e acredito que o Moreira, como gestor, vai trazer também para o produtor a importância da gestão financeira apurada nesse momento, para que o produtor não somente faça os cálculos da prorrogação, mas também tenha um cenário nas mãos financeiro mais detalhado para seus próximos investimentos e também para
poder conseguir superar esse momento, que é um momento difícil, que nós tivemos e estamos vivendo as consequências da estiagem, e se isso não bastasse, ainda temos a questão da pandemia, que também está fazendo um grande abalo econômico aí num todo, não só no estado, mas no Brasil e no mundo, né? Muito bem. Então, trazendo um pouco ao ambiente prático, os produtores vêm nos contatando também, a gente busca estar, enquanto cidadão, torcedor da renda do agro e da nossa região em especial. Vale dizer também que dessa questão da seca, uma das regiões ainda, vamos dizer que foi a menos prejudicada, fazendo um levantamento geral, não que isso refresque alguma coisa, mas ouvimos também falar em número de colheita de seus 16 sacos por hectare até 65. Então, muito dispersos, então, esses resultados. Mas o fato é que nós vivemos hoje um jogo no mercado do agro muito forte, onde as trades têm o domínio dos insumos e os produtores fazem as suas produções, retorna para a mão deles a comercialização do grão, a comercialização pesada, né? Então, eu venho citar aqui até na revista da Agro Rural, nós escrevemos um artigo em 2015, né, Jota? Perfeito. A última década, pegando 2015 e antecipando lá a última década, eu referenciei 2004 a 2014. Eu vou trazer algumas informações em relação àquele artigo, porque reflete um pouco no momento de hoje, porque eu sempre vim falando isso com quem me conhece, eu sou uma pessoa neutra, um consultor torcedor pela nossa região, e não represento bandeira nenhuma, eu represento o desejo de renda do produtor. Então, eu estou do lado dele muito, tenho muitos parceiros financeiros, comerciais, profissionais liberais, mas o meu principal aliado é o produtor rural. Então, eu preciso me colocar no lugar dele. Então, nós escrevemos esse artigo de 2004 a 2014, que era essa década, para entender o que aconteceu. De forma resumida aqui, rápida, o que aconteceu com alguns indicadores. A inflação, ela teve um aumento de 86%. Então, se nós pegar um celular que custava R$100, vai custar R$186 10 anos depois. O custo dos insumos, ele cresceu 186% naquela década. Então, já deu um alerta. Opa, eu tinha uma dúvida. Como foi o indicador produtividade e valor comercial do grão? Então, o produtor conseguiu aumentar a sua produtividade, em média, nessa década, de 40% a 50%. Volume interessante. E o preço agregado daquele cenário que quem é do agro viveu 2004 para 2005, os tal dos R$50 no saco de 60 quilos de soja. Então, lembrando também que nós tivemos uma seca de 72 dias aqui na nossa região e, teoricamente, quebrou a nossa região e diversas outras regionais do estado. O preço do grão também variou de 45% a 50% nesses últimos 10 anos. Só que não é só esse o indicador principal. Eu tinha muita dúvida nos maquinários, dos bens duráveis. Por exemplo, máquinas agrícolas, pivôs de irrigação, armazenagem de grãos, e as máquinas em especial, colheitadeiras, tratores, plantadeiras e outros implementos. Esses maquinários, pessoal, aumentaram em torno de 330% o valor agregado na década referida. Ou seja, os produtores estavam indo para as feiras, e eu sempre dizendo isso, discutindo com vários isso, e comprando a taxa de juro. O governo PT teve bons indicadores de juro, ok? Teve taxa de 2,5 ao ano, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, e foi crescendo até o patamar que está hoje, ok? O detalhe é o seguinte, que se tem um produtor que tinha uma parcela de R$50 mil na colheitadeira, se a colheitadeira aumentou 3 vezes o valor, é óbvio que a parcela dele aumentou esses 3 vezes. Então, ele saiu de uma parcela de 50 mil
para uma parcela de 150 mil. Mas ele produzia X e aumentou 50% a capacidade produtiva agregada ao valor de 50%. Então, eu sempre vinha dizendo para a comunidade agrícola que essa conta não tem como se pagar, não vem se pagando. E a hora que desce o estouro maior, aí seria tarde, e é o que está acontecendo hoje. Nós estamos com um fluxo de caixa muito apertado dos produtores rurais. Na linha de implementos de máquinas agrícolas, os custeios, todo mundo já sabe que os insumos cresceram muito em valor monetário. Sabemos que uma aplicação de fungicida hoje custa acima de R$120, e tem produtores que me contam lá, que são os professores da área do campo, e que a primeira aplicação de fungicida custava R$20 por hectare, e se fazia uma, duas. Então, se nós pegar essa básica conta, a gente vê que uma hora estoura, e está estourando agora, estourou. Então, a pergunta que me fazem para passar adiante a palavra: tem estratégia em prorrogação? Ou, na verdade, é a única alternativa? Temos que analisar, então, no primeiro ponto. Tenho dinheiro para pagar? Não, não tenho, não colhi. Então, sim, nós vamos ter que prorrogar. Vamos ter que negociar, ir para cima do banco, fazer o que tem que ser feito. A gente vai discutir um pouco sobre isso na sequência também, colocar alguns exemplos. Mas tem que ficar bem pontuado aqui que não existe almoço de graça. Isso é a sabedoria do vovô, é o que o vovô nos dizia. Não tem almoço de graça. Isso vai ter que ser pago no longo do tempo. Se nós termos ali, né, José, a questão da circular, onde ela nos permite prorrogar um custeio até 7 anos e uma parcela de investimento para a última parcela do contrato, com o mesmo juro do contrato. Ok. Depois que vocês comentarem um pouco também, eu quero fazer algumas simulações em relação à parte financeira, de quanto que vai custar isso para o fluxo de caixa do produtor rural. E aí que entra o planejamento, a gestão financeira, a gestão técnica do negócio, fazer mais com menos, fazer correção de solo, né, otimizar maquinário, porque a gente sabe que vai ter um problema ali na frente, que as empresas de máquinas agrícolas vão ter que captar uma forma de levar até, né, Jota, ao mercado um crédito próprio, porque quem, né, José, prorrogar não vai ter o direito de fazer novos investimentos naquele ano. Então, a pergunta vai ficar pela sociedade: como é que ficam as revendas de máquinas nesse momento? Quem que vai socorrê-las? Então, são muitas perguntas, muitas incertezas, e o agro precisa funcionar todos os segmentos: insumos e grãos, máquinas agrícolas, prestação de serviço, logística, né, o comércio em geral, a padaria, a farmácia, a loja que vende o calçado, né, o mercado, tudo isso é impulsionado e sempre foi pela agricultura. Então, para que a máquina gire, todos já sabem, isso não é aula, isso é uma discussão, uma troca de ideias, e que o agro precisa estar rodando, né? Por isso, então, que esse ambiente que nós colocamos de cenário mais complexo, eu trago aqui minha preocupação e a minha solidariedade em poder contribuir com as informações, com a nossa experiência, com a nossa universidade, com os nossos parceiros que estão aqui hoje, com os demais parceiros da nossa cidade e região, para tentar achar uma solução aí, né? Não é nem tanto viável, é uma gestão de análise de risco, né, José, que tu vai entrar um pouco depois nos contratos, as questões dos arrendamentos, todo esse cenário de, poxa, e agora eu vou receber meu arrendamento? Quem que tem prioridade? Quem que vai poder financiar com essa circular? Então, devolvendo a palavra, então... Professor, antes do Antônio fazer o comentário, eu gostaria de provocar vocês mais uma questão, porque a gente vê que está, assim, desenhado um cenário meio que muito preocupante. Isso aí é notório. E aí saiu uma matéria agora, nessa última semana, que falou que um estudo aponta que o agronegócio será fundamental para a retomada da economia. Mas nós estamos com esse gargalo do agronegócio praticamente no limite. Se o senhor começou a colocar suas colocações, fazer uma redundância agora, mas se o senhor fez suas colocações bem pausadamente, vai chegar aonde? Vai bater num cenário preocupante de estagnação do segmento. E aí eu questiono vocês: o agronegócio
será fundamental para a recuperação da economia, para a recuperação do abastecimento da alimentação, usando o Rio Grande do Sul, 70% agricultura familiar. 70%, 100% desses produtores de agricultura familiar estão inativos, estão praticamente quebrados, principalmente com uma safra dessa que se deu. O senhor mesmo mencionou há pouco, 16 sacos por hectare, tu não paga nenhum, tu não consegue se manter no campo. Então, nós estamos num cenário preocupante, ok? E aí? Como esse agronegócio vai ser a solução do crescimento se nós estamos praticamente quebrados? Essa é a minha questão, essa é a minha provocação. Claro que dentro de uma sistemática, dentro de umas colocações pontuais, como o senhor vem colocando, acho que a gente poderia tirar algo positivo desse segmento. Certo. Entrando um pouco na resposta, Jota, a gente sabe que a grande saída é diversificação. Mas, geralmente, as empresas, o produtor rural, que é um empresário do campo também, acaba aqui focando num produto, numa cultivar, num produto no seu mix de vendas, seja um serviço também, né, José? A gente acaba aqui tendo sempre o nosso carro-chefe lá. Então, todo negócio tem o seu carro-chefe e dá aquela ênfase para o negócio rodar em cima de você manter ele em cima dessa metodologia. Então, eu vejo que a renda é a palavra-chave. Mas como que se busca ampliar renda? Nós precisamos, então, no meu ponto de vista, como já vem discutindo em vários grupos do WhatsApp, que tem os Temestre produtor ali, inclusive nosso conterrâneo aí, Alessio Sela, que acaba puxando bastante os produtores nessa discussão externa, né, para que nós possamos, então, buscar, né, Alessio, a questão do foco em cima da renda e não da produtividade. Não adianta colher 100 sacos de soja. O vovô, lá na época, colhia 35, 40 e comprava 10 hectares por ano de terra. Hoje não existe, eu trabalho com imóveis rurais, não existe dinheiro no mercado, não existe liquidez para compra de áreas a 1.000 sacos de soja no hectare na nossa região. Então, o que está acontecendo de forma clara, independente de bandeira? Quem mais está ganhando é a multinacional, é o sistema. O produtor vem diminuindo renda, está cada vez mais apertado. Então, vários nos dizem assim, eu não posso mais voltar atrás, eu tenho que seguir investindo. E realmente é isso. Quem não seguir reinvestindo e tocando o seu negócio vai ter que parar. Então, o caos que se cria é o endividamento rural, tanto defendido pelo nosso deputado, representante lá dos produtores, que é o Jerônimo Gorgin. Temos aí a atuação muito plena dele na questão atualmente. Temos o senador Reis também, que hoje, enquanto Senado, independente de partido, de bandeira, eu acompanho pessoas que defendem o produtor rural. Temos, então, o Antônio da Farsul, que representa aí muito bem, na pessoa dele, os dados econômicos, ele que participou da criação, então, da resolução 4802, né, José, que tu acompanhou também, e os bastidores de como vinha sendo conduzido os sindicatos rurais, do Leomar Tombini aqui em Carazinho, dos demais da região. Então, essa aprovação da resolução é o fruto do trabalho deles, né, em função da necessidade. Então, Carazinho foi um dos primeiros municípios a decretar o estado de calamidade. Então, eu acompanhei as reportagens. Então, o Leomar Tombini, junto com o vice, o Paulo Vargas, foram até o gabinete do prefeito resolver, decretaram, porque, né, José, depois tu vai falar um pouco também sobre isso, existem alguns pré-requisitos para quem vai se enquadrar. Não é um dinheiro à la vontade, ninguém está dando dinheiro, é um dinheiro caro, e pela análise de risco e do rating, que a gente chama de captar um recurso, nem todos vão conseguir botar a mão nesse dinheiro. Então, mais do viés da pergunta, Jota, o agro vai ter que sustentar, porque ele é segurança alimentar, ele é o PIB hoje, em termos de soja, as nossas 120 milhões de toneladas de produção, o Rio Grande do Sul vai perder 10 milhões de toneladas, e isso vai afetar o resultado nacional. Então, sim, nós vamos ter uma super safra nacional. Então, para o mercado externo, para o mercado nacional, é como se fosse, não deu nada no Rio Grande do Sul, tá tudo certo. Mas nós quebramos, tem mais a pandemia, temos a seca, temos essa prorrogação e estamos com o fluxo de caixa apertado, porque estamos focados, não o produtor rural, o sistema está focado em produtividade, e nós queremos voltar a focar em renda, aumentar a renda do produtor. Como que vamos fazer isso? Planejamento.
Então, nós temos que se perguntar, será que o que eu estou fazendo hoje é o mais correto? Já posso dar um exemplo bem prático. Hoje, 70% dos produtores rurais, que eu tenho pesquisado, estão sendo financiados pelo sistema empresarial. Numa cerealista, numa cooperativa, numa trade. Então, eu venho acompanhando há muitos anos, iniciei uma pós-graduação no ano de 2004, na UBRA, em gestão do agronegócio, e lá eu aprendi o que é segurança alimentar, o que é manual do crédito rural, o que é política agrícola, o que é um seguro rural. Então, para que você seja beneficiado na gestão do risco, você precisa estar dentro das regras. Então, estar dentro da regra, na melhor forma hoje, é estar financiado dentro do Plano Safra, dentro do Manual do Crédito Rural, que é o MCR. Porque aí, se acontece um ônus, um caos, uma frustração de safra, vem a caneta de quem tem que vir, presidente da República, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, as entidades representativas, para as instituições financeiras, porque isso aconteça. Chegue esse recurso para saldar essas possibilidades de prorrogações de forma mais natural. Então, está havendo, no meu ponto de vista, uma mudança muito rápida na metodologia de negócios, e eu acho isso muito perigoso. Eu recomendo meus contatos, meus clientes, meus alunos, que o correto é Plano Safra, se financiar, mesmo tendo o recurso próprio, fazer o seu seguro rural, fazer o manejo adequado, captar a assistência técnica, independente de ser uma cooperativa, uma cerealista, um prestador de serviço autônomo, um agrônomo, uma empresa de consultoria, um conhecido, um agrônomo da família, independente. Temos que usar o mercado. O sol nasceu para todos. O detalhe é que nós precisamos entender qual que é o caminho da gestão do risco para preservar o nosso negócio. Enquanto eu, produtor rural X, o que eu devo fazer para que eu consiga ter uma gestão de risco aliada a planejamento financeiro, José, e segurança jurídica. E agora, como fica um arrendamento? Vou pedir que o José, na sequência, comente um pouco da importância dos contratos de arrendamento, os contratos de financiamentos, os contratos de venda de áreas rurais, essas amarrações necessárias quando entra uma sucessão, uma questão de inventário, quais os riscos que podem ocorrer e ainda dificultar mais ainda a vida do produtor rural na hora de tomar decisão rápida, que é o fluxo de caixa, né? Então, Zé, faz favor. Falando um pouco, né, eu acho que a questão do agro, realmente, o agro representa aí 21% do PIB nacional hoje, o que é muita coisa. Não é novidade que o agro sustenta a economia há muito tempo, né, e essa cadeia do agro, então, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira é muito importante. Isso tem que ser muito bem cuidado, e também as políticas agrícolas, elas devem ser muito favoráveis e pensadas por quem as faz, que é as autoridades competentes para isso. Mas, falando especificamente do crédito, é importante colocar para o produtor que já existia em 2018, e é uma circular que depois ela foi trocando de número, e hoje ela é a circular Pro CDD Agro do BNDES, e é uma circular que tem validade até dezembro, tá? Mas essa circular, que tinha um valor disponibilizado pelo BNDES para o produtor fazer reparcelar a dívida oriunda do crédito rural, ela é uma circular que, até o presente momento, nós, operadores, não vimos ainda o produtor acessar esse crédito. Isso é preocupante, porque a circular existe, porém a burocracia do sistema financeiro não permitiu ainda que o produtor consiga acessar. Nós tivemos vários casos de produtores que fizeram os requerimentos, mas nem sequer tiveram a resposta ainda, né? Falando especificamente da estiagem, então, a resolução 4802 do Banco Central, ela, de 9 de abril agora, ela permite, então, o reparcelamento das operações de crédito rural com vencimento em 2020. Então, entra aí operações de custeio e investimento, né?
E são operações que elas têm a operação de custeio, então, ela tem ela pode ser prorrogada até 7 investimento e as custeios e as operações de custeio que já foram prorrogadas, ela vai ser lá para 1 ano após a última parcela. Mas o que é importante do produtor saber? Primeiramente, nós temos um prazo para fazer isso. Então, não é automático, isso não é vinculante. A instituição, ela está autorizada a fazer. Então, o produtor precisa fazer um requerimento, né, que a Farsul, mais uma vez, tomou frente aí, disponibilizou esse modelo de requerimento. Então, o produtor pode fazer esse requerimento, onde vai ser feita uma análise, né, criteriosa, que é um problema que nós encontramos também na resolução, porque, apesar da decretação de emergência do município, que é um requisito, então a área essa do produtor, ela precisa estar dentro do município que decretou a situação de emergência até 9/4. Então, nós temos mais de 200 municípios no estado do Rio Grande do Sul que fizeram isso. Então, o produtor, ele vai fazer esse requerimento e vai aguardar uma resposta da instituição. Nós estamos tendo um pouco de dificuldade que alguns produtores que já fizeram esse requerimento, as instituições ainda não estavam respondendo a isso, né? As instituições estavam dizendo o seguinte: olha, para nós ainda não veio nada, né? Mas a resolução está aí, né? E é um direito expresso do produtor que encontrar dificuldade em razão da estiagem, aquele produtor que nós acabamos de falar, que teve dificuldade na sua colheita, que agora vai ter que custear essa operação toda, essa safra, sem ter colhido para isso. E então, a resolução, ela permite essa prorrogação, o que pode, né, trazer um benefício para o produtor, que o produtor, de repente, consiga aí uma margem para poder trabalhar novamente numa safra futura e conseguir atravessar essa dificuldade e pagar essas operações que ficaram e que hoje ele, com aquilo que ele conseguiu colher, ele não consegue pagar, né? Importante também a gente colocar o seguinte: a resolução, ela fala, então, a questão do seguro rural, né? Então, aquelas operações que foram cobertas pelo seguro, elas não são possíveis de negociar, né? E você só vai conseguir prorrogar aquele saldo, né, que ficar da operação. Nós temos operações também que já foram prorrogadas há um tempo atrás com a autorização do Conselho Monetário Nacional. Essas operações podem ser prorrogadas agora com base na 4.802. Mas é bem importante, assim, que o produtor tenha esse protocolo em mão, que ele tenha esse requerimento em mão, porque se caso ele se torne, essa resposta da instituição demore, ele vai ter a documentação, né? Ele vai evitar ficar inadimplente e ele vai poder se assegurar desse direito, né? Então, eu acho que, aliado a isso, ele, cumprindo esses passos aí, ele vai conseguir, ao menos, ficar assegurado, né? Nós ainda não sabemos como que as instituições vão trabalhar isso. Como eu disse no início, nós temos aí uma resolução do BNDES desde 2018, que vai até dezembro de 2020, porém, até agora, nós não vimos ninguém ainda que acessou esse valor. Então, nós também não sabemos essa prorrogação, agora como é que as instituições aqui na ponta, na agência, como é que na agência isso vai funcionar. E aí, aliado a isso, eu costumo sempre dizer que é importante que o produtor tenha uma gestão, né? E aí entra o nosso amigo Moreira, Jota, que Sim. pode comentar melhor sobre a questão financeira do produtor, né? Porque sempre tem uma dúvida, né? Que em
relação à questão da capacidade de pagamento do produtor, que é outro requisito que vai ser avaliado também pela instituição, que é a comprovação das perdas. Então, junto com isso, eu lembro também, aqueles que estão nos assistindo, que o MCR, Manual do Crédito Rural, no item 269, o MCR é claro e possibilita ao produtor, sempre que tiver dificuldade, né, em sua venda, dificuldade na colheita, e ali tem alguns requisitos também, né, obviamente, mas o MCR já na natureza do crédito possibilita que o produtor possa fazer a renegociação da dívida, né, e muitas vezes, né, na mesma condição que originalmente ela foi pactuada. É assim que o Manual do Crédito Rural coloca. Então, o produtor ele tem esse direito assegurado, mas ele tem que buscar isso também. Não basta ele simplesmente ficar esperando, porque se ele ficar esperando, ele pode se tornar inadimplente e ainda com todas as consequências que isso pode trazer para ele, que não é nem um pouco bom, né, Moreira? Fazer um ponto para vocês aqui, aproveitando, professor. Ontem saiu uma notícia da CNA. Tá? Ela fez uma reunião com a Comissão da Política Agrícola e vai fazer, nesta quinta-feira, agora próxima, dia 23, que vão propor o quê? Que as representações antecipem o Plano Safra 2020-2021, né? Com essas propostas para reduzir os custos administrativos do banco. Já que estamos nesse momento tão difícil, essa antecipação, aí, vocês que estão mais a par de números, qual o benefício que isso pode ter para o produtor? Até porque ele não está nem, como o doutor falou, não está sabendo como gerir isso, não está sabendo como chegar nessas informações, como fazer tudo isso, porque seca, já estava com problema de inadimplência, e ainda mais essa crise mundial, então foi um pacote de coisas ruins que aconteceu tudo muito ao mesmo tempo. Eu falo com alguns consultores fora do segmento do agro, as pessoas, ninguém estava preparado, nem mesmo o agro estava preparado para essa situação. Então, eu jogo para vocês como mitimizar tudo isso, como administrar essa situação nesse momento, assim, que é um furacão que está caindo na nossa mão, no nosso colo, na nossa vida, nas nossas famílias. E todos estão apreensivos. Tudo bem, essa leitura é bem efetiva, Jorge. Então, indo ao encontro que o José comenta, do MCR, do crédito rural, das resoluções, essa falta de agilidade na comunicação com a ponta final, que é o agente financeiro, que eu tenho um contato diário também com todos os gerentes da região aqui, as agências financeiras e também de bancos de fomento, como os que se residem em Porto Alegre também, Badesul, BRDE, entre outros bancos privados a nível internacional também, que atuam na nossa região. Então, de praxe, no ano normal, Jota, isso que você cita é captar esse dinheiro como pré-custeio, captar um pouquinho antes da hora, para que o produtor tenha um fluxo de caixa de forma antecipada, programe a sua compra de fertilizantes, adubos, programe sementes, né, certificadas, a famosa compra para a entrega futura com preços diferenciados, faça lá o seu independente, fazer o seu lote com uma cooperativa, uma cerealista, uma revenda de insumos, uma trade, e faça a sua gestão. Isso é o ideal, captar um pré-custeio na hora certa. O que vem agora, acumulado com a pandemia, com a seca, com a dificuldade desse endividamento, nós temos uma seguinte situação: fazer a prorrogação acontecer de forma rápida e ágil, recalcular o que ela vai custar, que depois para encerrar, eu vou fazer alguns exemplos, e ainda ter o desafio de captar o próximo custeio da próxima safra. Que a pergunta vai vir: há esse orçamento disponível? Por exemplo, né, José, na resolução 4802, pela live da Farsul, que eu escutei o nosso amigo ilustríssimo Antônio da Luz, para mim é uma referência nacional na área do agro, em defender os interesses do produtor rural, tendo muito contato com o mercado financeiro, corporativo, né, um respeito, né, que ele tem deste mercado. Mas aí a taxa de juro está alta. Esse é um indicador. A seguinte situação, então, é que nesta resolução
as revendas de insumos, as cerealistas e as trades, elas não vão ter acesso a esse volume, para salvar um pouco, né, da deficiência de caixa atual em frente à seca. Algumas cooperativas de crédito não poderão financiar 100% dos seus associados. Ela tem um limite de algum percentual, que é baixo, né? Segundo algumas informações, em torno de 8%. A pergunta vem, como fazer? Captar um recurso que não é desta linha da resolução e repassar ao produtor. A pergunta vem, isso vai ser mais caro? Mais barato? Acreditamos que vai ser mais caro. As revendas de insumos, trades e cerealistas vão ter que fazer a mesma coisa. As concessionárias de máquinas e implementos terão que ir atrás de um crédito, como eu citei no início, para fazer as suas vendas acontecer e ter o financiamento. Ninguém compra uma coletadeira à vista hoje. Tudo é financiado, desde o insumo até os equipamentos. Muitas vezes até a própria assistência ela é financiada dentro do contexto do custeio. Então, teremos esse grande desafio, número 1, fazer acontecer a prorrogação. E ela vai ter um custo. Simulei de vários produtores rurais, em média, cada um vai ter um vencimento de tempo que falta do contrato, né, José? Por exemplo, eu sou o produtor A, falta 5 anos para pagar o trator. Produtor B, falta 3. Produtor C, falta 8. O custeio é o ano que vem, né? Seria, se capta um custeio hoje, paga o ano que vem. Então, para todos, o custeio é a mesma conta. Vai pagar em até 7 anos. Fazendo uma simulação de custeio de mais ou menos R$300 mil, o que é uma propriedade pequena, temos aqui pequenos, médios e grandes produtores na nossa região. Em média, o custo financeiro desse parcelamento em até 7 anos vai aumentar o valor desta parcela em 35%. Então, o juro não vai ser 6,5%. Se eu estou num contrato de custeio de 6,5%, 7,5%, 8% ao ano, o meu custo global dessa brincadeira, que é uma coisa séria, vai me custar de 30% a 35%. O impacto financeiro. Se eu tenho R$300 mil para pagar agora, enquanto um produtor médio, eu vou pagar 405 lá na ponta. Isso tudo somado. Vou pagar todos os anos um pouco. Na parcela do investimento, que é a máquina, né, coletadeira, trator, graneleiro, plantadeira, roçadeira, o que for, armazenagem de grãos, equipamentos que dão suprimento para a área de pecuária, pivôs de irrigação, implementos e equipamentos diversos. Eu posso jogar para a última parcela. Mesmo exemplo, produtor A, B, C, D, cada um tem um determinado vencimento. Eu jogando para o final, eu vou ter, em média, um custo de 100% a 125% a mais. Por que fica tão mais caro que o custeio, que dá em torno de 30%, 35%? Porque vai ser uma pancada só lá no futuro determinado, e não uma amortização a cada ano. Então, sim, produtores rurais e comunidade, é muito caro essa prorrogação. Vai custar muito trabalho, muita gestão, muito manejo, muita seriedade, muita segurança jurídica em cima do negócio rural. Porque para mim conseguir pagar essa prorrogação, eu vou ter que trabalhar mais sério ainda nos números, nas simulações, na gestão do risco, na questão do seguro rural, na questão de você fazer mais com menos, de procurar melhores negócios, diversificar. Então, vai ficando, para o final da minha conversa também, algumas dicas. A principal dica é gestão. Uma das pontas é a parte financeira. Eu sempre digo para aquele empreendedor que ele é submisso à calculadora, para aquilo que a calculadora vai mostrar para ele, ele tende a obter sucesso, porque ele está ouvindo as projeções numéricas e não simplesmente tomando uma decisão, porque assim meu avô fazia, meu pai fazia, meu vizinho fazia assim, o mercado fez assim, fez assim. Isso não vale mais. O que vale é a gestão. E quem está no comando da gestão é a calculadora. Os custos estão cada vez mais altos, as multinacionais nadando de braçada, e o produtor rural, que é o que deve ganhar mais, é o que está ganhando menos. Então, o meu anseio sempre é em cima disso. Vamos procurar trazer de novo essa rédea para a mão de quem tem que comandar o cenário, que é o produtor rural. Mas, infelizmente, agora é se abraçar, trabalhar em cima de fazer essa resolução sair do papel de forma efetiva e prorrogar. Mas prorrogar sabendo do custo que vai ter financeiro no custeio, em média, 30%, 35%, esse custo global, em média, na parcela
do teu financiamento, deste saldo devedor que vai estar junto das outras parcelas que faltam, vai ter custar em torno de 100% a 125% a mais em cima do valor da parcela. Vamos ao número. Se eu prorroguei as parcelas do trator, plantadeira e colheitadeira, e deu lá 100 mil reais, que venceria amanhã, e nós prorrogarmos para daqui 6 anos e ir para o 7º ano, vai me custar, então, 220 mil reais. Essa parcela que seria R$1.000 hoje, em média. Então, eu tenho que estar com esse número na cabeça, no meu planejamento, e ir desenvolvendo uma gestão financeira que vá reservando um valor provisionado em cima deste custo. Então, o que fica é a dica de muito cuidado, muitas análises. Eu não quero dizer aqui que o mais importante é o financeiro, o mais importante é o solo, a produção. O produtor fazer o seu manejo adequado, buscar as empresas que temos aqui, muitas empresas sérias na região, todo o nosso sistema cooperativista, o nosso sistema cerealista, o nosso sistema revenda de insumos, o nosso sistema de prestação de serviço autônomo, os profissionais legais, nós temos aqui profissionais de ponta. Todos os bancos temos acesso a crédito de fomento via Banco Badesul Porto Alegre, via BRDE Porto Alegre, que atende a região sul também. Temos acesso a deputados estaduais, federais, a representantes da Farsul, os nossos sindicatos rurais, e é essa força que tem que começar a ascender mais. Não está bom o que veio, a taxa não é muito adequada, nós estamos pagando e vamos pagar um preço muito caro por isso, o agro não pode parar, e é esses representantes que temos lá em Brasília, no estado do Rio Grande do Sul, na nossa prefeitura, a Secretaria de Agricultura também tem que estar engajada, e precisamos pleitear mais. Isso não é benefício, gente. Não tem dinheiro de graça, não tem almoço de graça. A sociedade que paga tudo isso. Eu sempre digo para um aluno, eu não sou do agronegócio, não tem problema. Pega um cidadão da avenida aí, mas pergunta para ele o seguinte, quanto é que é o quilo da banana? Se ele souber, beleza. E se tiver R$1 mais caro o quilo da banana, porque aumentou o diesel e o preço da logística é mais caro, e para chegar na fruteira, no hortifruti do mercado, qualquer cidadão vai pagar mais caro. Todos pagam a conta. Se aumenta o combustível, se tem uma seca, se o crédito está mais caro, se a sociedade vem, por exemplo, a gente vê exemplos das farmácias, né, em algumas localidades, superfaturando produtos, oferta e demanda. E aí são empreendedores, né, irresponsáveis, que vêm se aproveitando em outras questões de licitação, a gente vem ouvindo muito, voltando um pouco, né, para o assunto pandemia, por exemplo, o pessoal superfaturando num momento, né, delicado, num momento crítico, hostil da sociedade, voltando um pouco no cenário da pandemia. Então, fica aqui, né, para finalizar a minha parte, união, foco na gestão, fluxo de caixa, faça cálculos, projeções e foque em cima de trabalho. Esse é o nosso único aspecto de solução. Certo. Jota e Moreira, eu gostaria também de, para nós não se estender muito, né, já que é uma conversa informal aí, e teremos outras com certeza, importante, né, o produtor se documentar, então, né, ter esse protocolo. Eu faço um parênteses aqui para falar um pouco rapidamente sobre a questão do arrendamento. O arrendamento, o produtor precisa, tanto o arrendatário quanto o arrendador, eles precisam conversar, porque é um momento difícil, né? Porém, o risco, né, da atividade de produção, da atividade agrícola, ele é um risco do arrendatário e não é um risco do arrendador, né? Então, eu lembro aqui que é preciso haver um equilíbrio, porém, esse risco não pode ser transferido, né? Contrário do que é contrato de parceria, né? Então, o contrato de parceria, onde os frutos são partilhados e o risco também é partilhado. O arrendamento chegou até, teve nobres colegas aí que comentaram em alguns artigos com relação à questão de uma extinção do arrendamento, né? Existe uma previsão no decreto 59566 que fala com relação à questão da extinção por uma força maior, né? E a estiagem, nesse momento, ela poderia ser vista como uma força maior.
o que poderia trazer aí uma extinção ao contrato, mas não uma desobrigação do pagamento. Pode haver uma extinção antecipadas, sem perdas e danos, sem multa, mas não desobriga o pagamento. Então, é importante que as partes conversem nesse momento e, se tiver que fazer alguma adequação nesse contrato, que seja feita muito no diálogo, né, amigavelmente entre arrendador e arrendatário. Mas eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem final para o produtor levar isso muito bem documentado, para que ele possa, se ele não tiver um retorno da instituição, ele possa se assegurar desse direito, né, com o protocolo, com o requerimento feito, e a data para isso é até 30 de junho. Tá? Então, o produtor precisa fazer esse requerimento até 30 de junho, caso ele tenha interesse em pedir a prorrogação. Tá? Eu deixo um abraço aqui fraterno para todos vocês aí, para o Jota, obrigado pela oportunidade, né? E também ao professor Moreira, que é um gestor especializado no agro, uma pessoa muito técnica, que com certeza pode auxiliar muito aí a todos nesse momento. Certo, então, agradecemos para finalizar, passar na sequência, então, a palavra ao Jota. Eu agradeço também a disponibilidade de vocês, essa parceria para nós levarmos, então, um pouco da nossa discussão, da leitura que nós fizemos da atual situação, a nossa contribuição com a comunidade, em especial aos produtores rurais, aos agentes financeiros, aos nossos colegas e às empresas da região, possamos estar aí, né, Jota, então, desenvolvendo. A gente sempre está à disposição para conversar, dar dicas e dar forças e vencer esse momento aí que, com certeza, na bênção de Deus, aí nós vamos superar. Beleza. Eu sempre gosto de relatar em relação a algumas informações que a gente vem ouvindo, escutando, e muitas vezes eu recebo muita matéria, muito conteúdo diariamente. E esse ano, a feira que nós temos, graças a Deus, foi uma feira boa, embora muitas pessoas tenham esse questionamento, mas nós sabemos que o agro é fortalecido pela feira que a gente tem aqui. E a gente focou esse ano em cima da era digital, ok? Perfeito. Só que, com todos os acontecimentos, a gente viu que nós vamos precisar de informação. Informação com o produtor lá no campo, informação com o engenheiro, informação com a parte jurídica, informação com a consultoria. Nós temos que estar linkados com a informação. Eu acredito que o futuro que está nos abrindo esse momento aí, da gente estar falando aí virtualmente nessas lives, ele está nos acrescentando muito, que é a informação. Então, a área digital, que é o campo produzir mais, eu acho que nós chegamos numa estagnação no momento de precisamos de capital humano para isso, né? Então, acho que a gente está voltando às origens no sentido de ter essa informação a mais. Eu acho que esse é o papel que nós precisamos levar para o produtor, mesmo que o Antônio da Luz, lá em novembro, falou para nós aqui, o senhor acompanhou algumas partes. Nossa região é muito profissional, muito capacitada. Os produtores da nossa região são muito capazes. Então, apesar de tudo, eu acredito muito forte na nossa região, que está inserida a região da produção, entre outras, então, que nós possamos realmente se unir com a informação, com a qualificação e principalmente com a força de vontade de não desistir, né? O produtor é um sonhador assim como a gente. Acho que seria essa parte, a contribuição final, né? Isso aí. Muito bem, então, fica o nosso muito obrigado, estaremos encerrando e agradecendo quem está nos prestigiando, e possivelmente nos próximos dias estaremos desenvolvendo, então, outros temas, voltado também a essa linha de pensamento que discutimos hoje, e aí segue, então, uma torcida para uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, Com Deus.